Olá, começa mais um Conversa Criminal Podcast, o seu podcast sobre as ciências criminais. Sou Augusto Rodrigues, advogado criminalista. Sou José Flávio Ferrari, professor de Direito de Execução Penal e advogado criminalista. Eu sou Caio Domingues, advogado criminalista e professor acadêmico. Eu sou a Mariane Filmari, advogada criminalista e professora de processo penal. Eu sou o Riad, advogado criminalista e dono do perfil Criminalista X. Hoje viemos aqui com nossos colegas advogados falarmos sobre o projeto de restrição da jovem advocacia. Muita dessa polêmica que vimos nas redes a respeito da possibilidade de restringir o acesso à jovem advocacia nos tribunais superiores e também nos tribunais ordinários. Então, confiram mais esse episódio do Conversa Criminal Podcast. Bem, gente, hoje viemos aqui com 5 advogados, creio que a maior parte... Eu falo por mim, né? Apesar de, como os ouvintes sabem, tive essa atuação de 10 anos como assessor de magistrado no Tribunal de Justiça aqui do Estado do Paraná, né? Assessoria no desembargador. Fiz parte da equipe de assessoria dele. E apesar disso, me considero da jovem advocacia, pois final de 2022 pedi exoneração para mudar de carreira, né? Passei para advocacia e hoje conto aqui com uma OAB com menos de 1 ano de registro. Então, apesar dessa vivência, eu me considero um jovem advogado. E também já pergunto para os colegas aqui, se quiserem também expor um pouco dessa história de vocês, né? Se vocês também se consideram jovens advogados. Eu me considero uma jovem advogada também. Eu tenho 5 anos e pouquinho de OAB aí. Apesar de ter feito o juramento em maio de 2017, a minha OAB fiquei licenciada durante 1 ano e pouquinho, durante o mestrado que eu fiz fora. Então, como eu não estava fora do país, enfim, não estava exercendo a advocacia, resolvi licenciar. E quando eu voltei, enfim, esse tempo ficou, né, não contou aí para o exercício da advocacia. Então, eu me considero uma jovem advogada também, em razão aí dos 5 anos só de atuação nas trincheiras da advocacia criminal. Eu também, Mari, jurei em março de 2017. Inclusive, acredito que temos jurado juntos, tá? Talvez na ordem. Cara, eu acho que eu jurei em maio, mas foi próximo. Eu jurei em fevereiro, corrigindo. Jurei em fevereiro, eu tô com o OAB aqui do lado, inclusive. Jurei em fevereiro de 2017. Fiquei com a OAB suspensa de 2017, setembro de 2017 até fevereiro agora de 2023, porque, tal como Augusto, também assessorei juiz aqui no Tribunal de Justiça do Paraná. Eu assessorei juiz de 1º grau, não foi desembargador, e retomei a advocacia agora. Eu formei no final de 2017, em abril de 2018 eu recebi minha carteira da OAB. Como o Caio disse, pelo estatuto eu já não sou mais um jovem advogado, porque já passaram 5 anos em abril. Sou advogado com 5 anos e estão em julho, em 3 meses. Então, mas até um tempo atrás eu era um jovem advogado e a gente está nessa labuta de igual todo mundo, batalhando e a cada dia para conquistar o nosso espaço. Eu acho que eu seria o único aqui que não poderia atuar nem no TJ. Porque esse projeto de lei até 5 anos não pode nem TJ, né? Eu não poderia, mesmo de 2020. O único nada, Caio. Eu também não poderia. O Augusto também, é verdade. Trabalhei 10 anos no tribunal e Verdade. Pelo projeto, se em tese for aprovado, eu não poderia interpor um recurso, um habeas corpus e sustentar na tribuna. Sequer, de fato, há projeto, na verdade, né? Oi? Nós estamos falando aqui, não há um projeto É uma intenção de projeto. É uma intenção, uma discussão, é uma ideia que a gente tem que minar antes de nascer. Uma ideia de jirico, né? Para ser bastante objetivo aqui. Mas então, a minha é de março de 2020.
Mas tudo certo. Vamos trocar uma ideia sobre essa intenção de projeto de lei aí e falar umas verdades hoje. O Caio tá puto, velho. Nossa. É como o Zé Flávio bem colocou, ainda não se fala um projeto, né? É uma discussão no projeto, o anteprojeto, né? Mas justamente fiz convite aqui para os colegas. Falamos, né, também de jovem advocacia, mas estão querendo classificar, tem a jovem e a quase adulta advocacia, porque só pode atuar plenamente nos tribunais a partir de 10 anos, né? E para nós, da advocacia criminal, é fundamental ter essa atuação no STJ ou no Supremo Tribunal Federal. Eu ainda não conversei com nenhum colega que tem atuação no cível, né, para saber como foi esse impacto, mas talvez para o pessoal do cível não tenha sido um assunto tão espinhoso como nós, da advocacia criminal, porque, em regra, o pessoal do cível vai chegar no STJ com recurso especial, no Supremo com recurso extraordinário, e os processos têm uma natural morosidade, né, no trâmite. Mas, para a advocacia criminal, isso dói. Dói porque a gente sabe quantas violações de direitos e garantias fundamentais, nulidades que não são reconhecidas no primeiro grau ou no segundo grau. Infelizmente, juiz de primeiro grau, tribunais ordinários que não seguem entendimento dos tribunais superiores. Então, assim, fazer o uso do habeas corpus para nós da advocacia criminal é essencial. Então, é um prejuízo não só para nós advogados, mas também para os nossos clientes, né? Os nossos ali representados nessas ações penais. E penso que, se realmente for colocado em prática tal ideia, né? Penso que muitos clientes vão estar prejudicados, pois haverá ali uma reserva de mercado, né? Um grupo reduzido, menor, né? Vamos chamar assim, que teria acesso a esses tribunais, e isso dificultaria também o acesso desses clientes à justiça. É importante reforçar, né, para o ouvinte que não tem o conhecimento dessa ideia, né, dessa discussão, restringir o acesso de jovens advogados aos tribunais. Então, vamos colocar assim, a ideia é permitir essa atuação de tribunais, dos advogados nos tribunais superiores a partir de 10 anos de atuação, né, de registro na ordem dos advogados, e nos tribunais ordinários a partir de 5 anos de atuação. E como no início aqui do episódio conversamos, eu mesmo, apesar de minha prática jurídica, me formei, era estagiário de desembargador, me formei, já continuei como assessor. Então, à época, em razão da incompatibilidade, né, do cargo de servidor no Poder Judiciário com o exercício da advocacia, eu não, à época, apesar de aprovado no exame da ordem, eu não solicitei meu registro, né, não fiz o juramento, não solicitei meu registro na ordem. Então, só posteriormente, quando decidi mudar de carreira, pedindo exoneração, que acabei fazendo esse pedido. Então, por isso eu tenho menos de 1 ano de registro, e sendo colocado em prática essa ideia, eu nem mesmo no tribunal, qual atuei por 10 anos, eu poderia advogar. Então, daí eu já abro também o comentário dos colegas, né? Veja que fiz questão de chamar também o Zé Flávio, o Riad, a Mariane Filmari, o Caio, para falarmos disso, porque são 4 jovens advogados, os 4 têm menos de 10 anos de OAB, né? O Caio, assim como eu, tem menos de 5 anos, mas são 4 advogados, os 4 convidados são extremamente competentes. 4 professores, 4 pensadores do direito, 4 advogados, assim, que têm uma visão crítica e muito competente da advocacia também, são produtores de conteúdo jurídico e conhecido nas redes. Augusto,
só pegando o gancho no teu tema, por causa que você abordou o habeas corpus, eu queria, só para a gente discutir aqui, o quão prejudicial seria esse projeto para o jovem advogado. Vamos colocar na realidade, vamos supor, vou dar um exemplo como eu. Eu peguei um cliente, fiz um pedido de liberdade para ele, primeira instância, o juiz negou. Eu teria que cobrar do cliente de novo para eu pagar um novo advogado, para esse outro advogado subir para o TJ para fazer um habeas corpus para ele, entendeu? O cliente não vai querer fechar comigo. Se eu falar para ele, Junício, se eu não conseguir revogar a sua prisão, a gente vai ter que contratar um outro advogado para ele fazer seu habeas corpus, entendeu? E esse outro advogado que a gente contratar, ele tem menos que, vamos supor, menos que 10 anos. Aí você teria que contratar um terceiro advogado para subir para o STJ, entendeu? Aí o seu cliente, ele vai perder a confiança em você, porque até você explicar para ele que a sua atuação só pode ser no primeiro grau, o seu cliente é leigo, a gente sabe disso, sabe? Mas você vai ter que explicar para ele que a sua atuação é restringida ao primeiro grau. Você não pode passar, você não pode ir para o segundo grau, ele não vai querer te contratar. Entende? Aí tu vai começar, o jovem advogado vai começar a desanimar, não vai conseguir pegar mais processos, entende? E ele vai acabar abandonando a carreira, sabe? Não, eu acho que é uma restrição... na verdade, é um impedimento ao exercício livre da advocacia, né, que vem, assim, como um ataque à jovem advocacia, às prerrogativas do jovem advogado. Todo mundo sabe aqui como é difícil começar a advogar, né, quantos são os obstáculos e os percalços de começar a advogar. E isso vai, né? Isso nem é um projeto de lei, pelo que eu entendi, foi uma discussão colocada, né? Saiu numa notícia aí no Estadão que grandes bancas de advogados ou que advogados influentes de sei lá onde estariam pensando em propor isso para algum parlamentar, né? Mas seria uma outra forma enfim, dificultar a atuação da jovem advocacia, que já é tão dificultada, né, no início da carreira. Em razão dessa restrição, desse impedimento da atuação, que é absolutamente ilegal, absolutamente inconstitucional, né? Fere ali os princípios constitucionais e o próprio Estatuto da OAB, né? A Lei Federal de 1994. Então, assim, sem cabimento nenhum. Eu até entendo... eu não sei se essa ideia foi encampada por tribunais, né, estaduais, federais ou pelos tribunais superiores, não tenho noção disso. Eu vi só essa notícia que saiu no Estadão, mas eu entenderia se fosse uma ideia encampada pelos tribunais, porque a gente sabe que são muitos os recursos que chegam aos tribunais estaduais, regionais, federais, aos tribunais superiores, são muitos os habeas corpus, são muitas as sustentações orais, mas isso é um reflexo da ineficiência do primeiro grau, né? Então, assim, ao invés de tentar limitar, tentar impedir a atuação da advocacia, que só recorre aos tribunais superiores porque não encontra respostas razoáveis, né, legais, constitucionais no primeiro grau, o caminho teria que ser o inverso, né? Não de limitação da atuação profissional do advogado, mas sim de repensar, então, a prestação jurisdicional em primeiro grau, né? Que deixa muito a desejar. Todo mundo aqui, né, sabe dos presentes aqui, enfim, a audiência do Augusto provavelmente também já esteja inteirada disso, que muitos dos resultados obtidos na advocacia criminal se dão em segundo grau, mas principalmente nos graus superiores, principalmente a STJ, né? Liberdade, reconhecimento de nulidade, absoluções que vêm do reconhecimento dessas nulidades. Então, seria uma forma, essa limitação da jovem advocacia, né, da atuação em graus superiores, seria uma forma de aniquilar a atuação profissional. Então, na verdade, você só só estaria, digamos assim, preparado para advogar em casos criminais a partir dos 5 anos em segundo grau e a partir de 10 anos em graus superiores. E quem que se sustenta na advocacia criminal durante esse tempo só atuando em primeiro grau, gente? Ninguém. Você seria, na verdade, forçosamente obrigado a, enfim, fazer parcerias ou se associar a escritórios
com advogados mais experientes de idade, digamos assim, né, de inscrição na OAB, para se sustentar no ramo. É isso, fato. A verdade é essa. E não tem absolutamente nenhum sentido. Eles tentam trazer soluções que na verdade, não são soluções. Isso aí que a Mari falou, tem muito habeas corpus, tem muito recurso, tem muita coisa. Realmente. Agora a culpa é da defesa. Que a gente tem que toda vez chegar no STJ, no STF, para que o óbvio seja dito. Aí a gente faz, restringe o número de vezes que chega lá. Não, gente, isso é um puta de um sintoma que lá embaixo tá tudo errado. O Auri Lopes Júnior fala muito disso. Pô, mas chega um monte de habeas lá. Se não me engano, em 2020, tem um dado do Sebastião que foi 140 mil HCs impetrados em 2020. No STJ, só no STJ. E aí você vem aqui que os tribunais superiores fizeram um tempo atrás. Vamos restringir aqueles HCs substitutivos, que eu gosto de falar muito. Vamos restringir, não pode HC substitutivo. Piorou. Então, assim, eles tentam trazer algumas soluções, que na verdade não é uma solução. É só mais problema ainda. E nesse caso é uma solução que eles querem trazer que é tão grave que ou as pessoas iam ficar ainda mais tempo presas, e aí? Como é que vai contratar um cara que já pode atuar no Tribunal Superior depois de 10 anos? Essa pessoa vai conseguir pagar um advogado desse? Ou se contratar a gente? Primeiro que a gente ia ser taxado de advogado ruim, né? Porque a primeira instância não funciona absolutamente nada, segunda instância também não. Semana passada eu gravei o podcast com o Augusto, 11ª Câmara Criminal aqui do TJ de São Paulo, falando que o 226 CPP é uma recomendação, não precisa nem ser feito. Semana passada. Faz 5 anos que não é assim que o STJ entende. Agora, projeto de lei para arrumar esse caos que eles não fazem, né? Só para ferrar a advocacia. É interessante, no mínimo curioso, eu acho. Eu me lembro, inclusive, já aproveitando o gancho do Caio, tem um texto do professor Auri Lopes Júnior e do professor Alexandre de Moraes que eu preciso, logicamente, trazer a lume. Ele termina o texto da seguinte maneira: realmente é insuportável e insustentável termos 40 sustentações orais em uma única sessão. E o ministro está correto disso, inclusive fazendo uma crítica ao ministro Sebastião Reis, que inclusive iniciou e inaugurou também a discussão a respeito de se criar requisitos para atuação nos tribunais superiores de jovens advogados. Ele usou exemplo até de alguns outros países que têm isso como regramento. Mas vamos lá. É preciso refletir sobre as causas desse resultado. Por que chegamos nesse ponto? Fazer uma anamnese mais profunda e buscar uma efetiva redução de danos lá na origem. Não adianta mais jurisprudência defensiva e nem limitar o acesso aos tribunais superiores, mas perceber a dimensão dos problemas jurídicos brasileiros e o seu papel do STJ nesse contexto todo. A começar pela anulação de todos os casos em que a acusação for admitida sem motivação e fundamentação inidônea dos pressupostos, requisitos, condições do exercício da ação, em especial da justa causa. O que na verdade ele está falando aqui? Que realmente nós temos que limitar, é realmente inconcebível 40 sustentações num único dia de sustentação. Nós sabemos que nós temos 33 ministros no STJ, nós temos 11 ministros no STF. É humanamente impossível eles julgarem tantos casos que estão chegando lá. Só que aí que tá, nós temos que entender as causas disso e tratar na origem, e tratar no fundamento. Não simplesmente barrar o acesso à justiça de jovens advogados. Olha, eu atuo com jovens advogados há alguns anos já. Eu enquanto professor, tenho acesso, tenho contato direto com jovens advogados que, assim como eu, também trabalham nessa área. E olha, se for de fato limitar esse trabalho, basicamente, como o próprio Caio disse, o Riad disse, a Mari também, seria limitar o acesso à justiça daquele cidadão mais pobre. Porque quanto custa uma banca de advogados qualificados e aptos para atuar nos tribunais superiores? Tem um valor isso, tem um custo. E outra, você simplesmente criar um critério etário para realizar essa segmentação e essa capacitação, ouso dizer que os advogados mais jovens são muito mais instigados pelo estudo, pela atualização, inclusive tem uma gana por mudança, uma vontade de mudança muito grande, que às vezes naqueles mais antigos, naqueles que já estão na carreira há muito tempo,
essa paixão também não seja vista. O jovem advogado é apaixonado, sobretudo criminalista, e é apaixonado a ponto de, sim, buscar soluções, inclusive gratuitas e pro bono, porque a tese acaba favorecendo os tribunais superiores. Não que o contrário, não que os advogados mais experientes não o façam, mas eu estou dizendo aqui do contato que eu tenho com essas pessoas, com esses advogados, com essas advogadas, que lutam diariamente na defesa de seus clientes, inclusive se valendo dos tribunais superiores para isso. E limitar o acesso desses advogados, na minha concepção, é inconcebível. Ainda mais simplesmente por um critério etário. Eu acredito que tem uma série de questões aí por trás dessa ideia, né, que tem sido ventilada, né? A própria, se não me engano, acho que foi a Mariana que citou que uma questão de reserva de mercado também, dos grandes escritórios, e daí esses jovens advogados vão... Qual será a opção deles, né, de trabalho no mercado? Sendo que, como acho que até o próprio Riad citou, né, vai chegar para o cliente e falar assim, olha, a gente vai atuar só até o primeiro grau, tá? Daí se não der certo aqui, você vai ter que contratar um outro advogado. Enfim, isso já mata, né, o profissional, né? Esse jovem profissional que tem tantas dificuldades ali. E daí qual seria a opção desse jovem profissional? Ter que justamente trabalhar para esses grandes escritórios, né? Que daí atuariam nesse caso. Então, teria essa reserva de mercado, né? Você teria ali vamos chamar assim, uma espécie de reserva industrial, né, de trabalho ali para a advocacia, né? Uma profissão também que hoje vemos a dificuldade, né, muito da jovem advocacia, né, como temos falado. Então, ainda teria essa reserva de trabalho, né, de mão de obra para esses grandes escritórios. Um dos pontos que eu vi que foi levantado também, não só essa questão do acesso aos tribunais, né, que a gente discutiu agora, né, porque isso não é desculpa também para dificultar o acesso à justiça. Tem que, primeiro, destacando o que já consta do CPC, na parte de recursos, que é sim aplicável subsidiariamente ao processo penal, que a jurisprudência deve ser uniforme e coerente, mas na prática não é o que vemos, né? Muitas vezes dentro dos próprios tribunais, dentro dos próprios órgãos julgadores, das turmas, das câmaras, temos ali julgados contraditórios, né? Um que diz uma coisa e outro que diz outra. Então ali já não... Essa questão de uniformização a gente não vê tanto assim na prática, né? O que faz, né, para a gente, desperta nessa necessidade, né, de chegar até os tribunais superiores para ser aplicado os entendimentos jurisprudenciais. Mas o que foi também discutido é que muito dessa ideia, desse anteprojeto, viria do caso da atuação de advogados inexperientes nesses tribunais superiores, né, com recursos assim, uma técnica jurídica questionável, com uma sustentação oral questionável. Mas daí já a pergunta que eu mesmo deixo. A questão recursal já não tem ali os requisitos de admissibilidade dentro dos códigos, seja do CPC, do CPP ou do CPC ou da própria legislação específica ali para determinada ação específica, né, nos tribunais superiores. Então, já a habilidade técnica do advogado ela já é filtrada por aí. Primeiro que ele tem que ter conhecimento dos códigos processuais, da legislação específica ali de determinado recurso nesse tribunal superior e também dos regimentos dos tribunais. Então, se um advogado já tem o seu recurso admitido por esse tribunal para atender esses requisitos de admissibilidade, ali ele já está demonstrando a sua habilidade técnica para tanto. E outro ponto, numa sustentação oral, que eu mesmo, como assessor de tribunal, já vi, infelizmente, alguns colegas com sustentações, assim, bem questionáveis, né, que uma falta de preparo, infelizmente, do colega. Mas também o Poder Judiciário tem a opção de oficiar a ordem dos advogados em relação a essa inabilidade técnica do colega advogado. Então, assim, já temos meios de
remediar, né, essa falta de habilidade técnica, seja pela admissibilidade dos recursos ou a possibilidade de oficiar a OAB para aí, se for o caso, tomar alguma medida disciplinar em razão da atuação do advogado. Então, não acho uma saída inteligente essa que estão discutindo, muito longe disso, porque quem perde é o jurisdicionado, que vai ter um acesso mais difícil a um escritório, aos próprios tribunais, né? Que, afinal de contas, o direito de quem está sendo discutido lá nos tribunais não é do advogado, é do cliente. Da liberdade, no nosso caso, né, criminalista, da liberdade do cliente que está sendo discutida. E da jovem advocacia, como os colegas bem expuseram, né? O início da advocacia já é tão difícil e você amputar ali um acesso desse jovem advogado dos tribunais já tornar a sua carreira natimorta. Cara, eu ia falar justamente isso, Augusto. Você pegou num ponto que eu queria trazer também, que esse filtro ele já existe. Vai interpor um recurso especial, um recurso extraordinário, pelo tanto de coisa que você tem que tomar cuidado. Ah, não tomou cuidado, foi ruim, inadmite, pronto, acabou. Então já existe esse filtro processual mesmo, sabe? Não é um negócio que o advogado vai e faz o resto e já sobe lá para o STJ, dane-se, depois ele se vira. Não, já existe isso. E tem uma outra coisa. E como é que ficaria o HC? Essa é a minha dúvida. Os clientes que ele não consegue contratar advogado, mas a pessoa pode impetrar ela mesma o HC. Não, em tese, realmente, o HC, a ação pode ser impetrada por qualquer pessoa, mas a questão e o conhecimento... Vamos falar bem na prática, né? A gente sabe que isso não ocorre. Muito dificilmente a gente vê um leigo que impetra um HC e é analisada, admitida, porque tem uma série de questões ali do próprio regimento do tribunal. E outra, quem faria a sustentação oral desse HC, né? A gente sabe que muitas vezes há necessidade de fazer a sustentação oral ali para o órgão colegiado. Até para destacar, a gente já conversou em outras oportunidades a respeito disso, mas pela minha atuação no tribunal ali como assessor, eu defendo a oralidade no processo, porque fazer uma sustentação oral faz diferença. Eu já vi, assim, relatores retirarem o processo de pauta para mudar o voto em razão da sustentação oral do advogado. Então, assim, eu também pensei nessa questão, Caio, que você falou corretamente, tá certo, né? Qualquer pessoa pode impetrar o HC, mas a gente sabe que na prática isso é inviável. Primeiro, já pela questão da sustentação oral, né? Então, é algo assim que a gente tem que bater, usar das nossas associações, né, de advogados, seja a Abracrim, a Anacrim, já para, de agora, lutar contra isso, e a própria ordem. Mas a gente tem que pressionar. Nós, da advocacia, precisamos pressionar essas instituições a não deixar isso brotar. Augusto, e puxando um gancho do que você falou também antes, havendo essa limitação da atuação do jovem advogado e forçando-o a se associar, né, a grandes escritórios ou a advogados mais experientes, necessariamente a gente vai ter que passar pela discussão da precariedade da atuação do advogado associado, né? A gente cansou de ver nos últimos tempos aí notícias de advogados, né, de grandes escritórios que, enfim, se afastaram por estafa mental, burnout, ou que não são poucos os relatos de advogados associados trabalhando 15, 16, 17, 18 horas por dia, ganhando ali menos do que o piso ético, quando, na verdade, não deveriam ser associados, mas sim registrados, né, em carteira de trabalho, porque é um vínculo empregatício evidente, ali não são associados, não participam dos lucros do escritório. Enfim, a gente teria que partir para essa discussão também, né? Havendo essa limitação, então, beleza, a única saída é a gente se associar a grandes escritórios, então vamos regulamentar o negócio direito também, né? Não estou defendendo que havendo a limitação, né, a gente teria que caminhar nesse sentido. Mas é uma discussão que tem que ser colocada também, né? Da precariedade da atribuição do advogado associado, né? Das condições absolutamente
precárias de trabalho desses advogados. Mas daí a gente pensa que depois esse advogado que teve que se associar para começar a atuar, praticamente quando ele atingiu o tempo, ele teria que começar do zero de novo, entendeu? E conquistar o espaço dele do zero depois de 5 ou 10 anos atuando, entende? Aí ele sofreu por 5 ou 10 anos como associado. Eu te falo, por exemplo, o que eu conquistei hoje. Eu não tenho aquele número de clientes igual o advogado antigo ou tudo mais. Eu estou em início de carreira, igual vários. Mas, se eu fosse associado hoje, eu ia estar muito... como eu vou te explicar? Anos atrasado, entendeu? Porque hoje em dia você vê que vários escritórios não deixam que o advogado produza conteúdo nas redes sociais, só para você ter uma noção. Isso eu já vi. Gente me falou que ela queria tentar produzir conteúdo, mas não faz por causa que o chefe dela não deixa, entendeu? Aí isso já atrasaria ainda mais a pessoa, entende? Aí só para eu complementar com esse ponto. Não, e além disso, muitos contratos de associado exigem exclusividade, né, do advogado. Então, o advogado ou a advogada não podem ter clientes particulares, né? Não podem ter clientes próprios, e podem somente atuar ali em regime de exclusividade com o escritório. Na verdade, essa forma de contratação deveria ser uma contratação de registro em carteira, né? E isso leva, enfim, à conquista de todos os outros direitos da lei advindos. Mas não, de forma fraudada, a lei trabalhista, esses escritórios contratam em regime de associação com cláusula de exclusividade. Um grande escritório aí do Brasil que atua a nível nacional foi, inclusive, reiteradamente condenado na Justiça do Trabalho por ter fraudado o vínculo empregatício, e o Ministério Público do Trabalho, inclusive, aplicou uma multa milionária a esse escritório, proibindo, inclusive, de contratar novos advogados sob regime de associação. Então, assim, é o que existe. É por isso que existem tantas pessoas discutindo hoje a precariedade da atuação do advogado associado. Na verdade, tem muita gente que fala que é uma atuação análoga de advogado, na verdade, que não é uma atuação como advogado. Enfim, é uma discussão que tem que ser travada e que o que a nossa classe ignora absolutamente, o nosso órgão de classe ignora também, e que precisa ser colocado. Augusto, só para a gente complementar aqui, eu trabalho com vários jovens advogados. Eu tenho uma comunidade com vários jovens advogados, e acho que foi o José que falou que você vê o jovem advogado saindo e com vontade mesmo, sabe? Indo atrás de curso para se atualizar, entrando em comunidade para tentar se aperfeiçoar, procurando eventos. Você vai nesses eventos, você vê uma renca de jovens advogados ali, tanto cross quanto eventos de networking mesmo, e eventos que envolvem a área. Você vê pouco alguém que da velha guarda participando desses eventos, sabe? Então, você vê que o jovem, muitas vezes, ele está muito mais atualizado, porque por causa das redes sociais, 2, por causa do networking que ele faz, entende? E será que essa participação, agora que começou a aparecer muito jovem advogado surgindo nas redes sociais, não foi um dos motivos para sair essa ideia? Entende? Só uma suposição aqui, não estou falando que é isso, mas imaginamos que possa ser, entende? Porque não me convence a fala por causa do excesso de recursos nos tribunais, seja um motivo para isso, entende? Eu não vejo, porque para mim não encaixa, sabe? E eu vejo dessa forma, acredito ser por isso, por causa que o jovem advogado vem se destacando mais, vem se atualizando mais, e talvez seja por isso, sabe? Pô, e é verdade, eu e o Zé e a Mari, né, a gente tem o curso de drogas, né? Eu tenho de HC, o Zé também tem de execução e tudo mais. A gente for parar para fazer um levantamento ali de quem que são nossos alunos, eu chuto que, assim, 60% tem até 30 anos de idade. Sério? Desculpa, Caio, só
ali na comunidade, Augusto, eu tenho ali, salvo engano, 130 membros mais ou menos. Eu acho que nenhum deles tem mais de 10 anos de carreira, salvo engano. É tudo novo. Só para você ter uma noção. Mas, gente, assim, não me convence o argumento de que é para controlar o volume de processos em tribunais superiores. Isso, eu creio que aqui entre nós 5 é ponto pacífico, né? Porque, primeiro, já tivemos recentemente uma reforma ali sobre a interposição do RESP. O RESP ali já tem alguns requisitos ali para admissibilidade. Dificultaram um pouco mais ali o acesso ao STJ. Se fosse uma questão dessa de diminuir o número de recursos, não ia afetar a jovem advocacia, porque, lembrando, no final ali, quem está sendo barrado seria o jurisdicionado, mas o processo, quem leva, na verdade, o processo mesmo, a parte, é o jurisdicionado, que ele poderia, enfim, encontrar esses colegas advogados mais experientes. Então, não me convence esse argumento de que é para diminuir o número de recursos nos tribunais superiores, senão também iriam tomar medidas para efetivar o que consta ali no CPC, né, a respeito de manutenção, dever de manutenção da jurisprudência uniforme, coerente, né? Então isso não me convence. Para mim isso é muito claro que é um ataque à jovem advocacia. Para mim isso é claro que é uma reserva de mercado. Isso para mim está muito claro. Pois, como os colegas bem expuseram, hoje temos jovens advogados muito competentes, por isso fiz questão de convidá-los aqui, né? Pois vocês são exemplos dessa jovem advocacia muito competente e que está tendo um grande sucesso nas redes, né? Sejam com os cursos, como divulgadores, né, do conhecimento jurídico. E isso também se reflete no cliente, porque o cliente ele busca um profissional que seja estudioso, que tenha o domínio da técnica jurídica, que saiba, né, o que está fazendo. E eu acredito que isso está mexendo com o mercado. Mas a saída que estão querendo tomar é algo assim absurdo, né, no sentido mercadológico da coisa, né, porque você acaba matando uma carreira, né? Qual vai ser o incentivo desses jovens estudantes, né, de direito, né, os alunos que estão adentrando aí as cadeiras universitárias, né? Qual estímulo eles vão ter para advogar? E, enfim, para mim não convence a questão de reduzir o número de demandas nos tribunais, até porque os tribunais já têm investido também em tecnologia, né, para inteligência artificial também para os julgamentos, também tem ali as formas, né, dos procedimentos de uniformização de jurisprudência, julgamento uniformizado, julgamento monocrático. Então, para mim, não convence esse argumento. Ao invés da gente melhorar a qualidade de ensino, a gente está pensando em barrar a jovem advocacia, sabe? Hoje você vê muita gente também errando em processo mesmo, sabe? Mas eu acho que, sabe, isso eu acredito que é uma falha da OAB, sabe por quê? Porque quando o jovem advogado sai, ele não tem ninguém para amparar ele. Entende? Não tem ninguém para pegar na mão dele e tentar... Não, eu tô falando mesmo na moral, sabe? Porque quando eu saí, mano, ninguém chegou para mim e falou alguma coisa. Eu tenho um cara que eu admiro pra caramba, que o nome dele é Jade. Hoje, quando eu quero alguma coisa, quando eu quero discutir algo, eu mando mensagem pro Caio, eu mando mensagem pro José, a gente conversa, sabe? Mas antigamente eu não tinha ninguém. Eu tinha um amigo aqui que ele é de origem libanesa também, eu sou de origem libanesa. Eu mandava mensagem para ele é advogado, e eu falava, aconteceu assim, assim no processo, me dá uma dica e tal, e ele me ajudava, sabe? Mas tem gente que tem vergonha, tem medo de fazer isso, entendeu? Tem medo de chegar, por quê? Porque ela fica com aquilo na cabeça de vão achar que eu sou burro, entende? E muitas vezes a tua dúvida ali é uma dúvida besta que, tipo, o cara não vai perder 2 minutos te explicando ela, sabe? Eu, quando alguém me pergunta alguma coisa, eu sempre respondo numa boa, eu jamais vou levar a mal se uma pessoa... Uma vez eu precisei perguntar, entende? Aí, o que eu acho? Eu acho que a OAB em si, ela podia preparar mais gratuitos, não estou falando cursos gratuitos, sabe? Tem uma parte da OAB, a ESA,
né, salvo engano, que é para isso, sabe? Aqui, cara, é raro você ver fazerem alguma coisa, algum curso de aperfeiçoamento para o jovem advogado. Ninguém faz. Pelo menos aqui, eu não sei aí na cidade de vocês, mas aqui ninguém faz nada, é cada um por si. Entende? As próprias comissões de advogados, lógico, existem boas comissões que de fato abrem as portas e recepcionam muita gente, como é o caso da própria comissão da Jovem Advocacia. Normalmente estão de fato abertos para recepcionar os advogados e as advogadas mais jovens. Mas existem comissões, em algumas regiões, são fechadas. Né? Para se ingressar nessas comissões, você precisa de um convite, você precisa já ser apadrinhado, e muitas vezes não há, né, esse tipo de prévio contato. E eu concordo com o Riad e também com o Zé, no sentido de que o nosso órgão de classe nos deixa um pouco desamparado no início, ao contrário de outros órgãos de classe que fazem cursos de aperfeiçoamento, por exemplo, assim que a pessoa ingressa na carreira. Né, o Ministério Público faz isso, a magistratura faz isso, a Defensoria Pública faz isso. Por que o nosso órgão de classe não pode, né, criar um curso de aperfeiçoamento assim que a pessoa, né, se inscreve na OAB para preparar ali minimamente aquele jovem advogado para o início do exercício da sua profissão, regulamentada pela OAB, né? Então, eu acho que, apesar de existirem os cursos da ESA, apesar de existirem as comissões, algumas mais acolhedoras do que outras, talvez a gente pudesse pensar num curso nos mesmos moldes de aperfeiçoamento, né? Assim que as pessoas são inscritas, nos mesmos moldes que outros órgãos de operadores do direito possuem, tem, né? Ninguém termina a graduação sabendo como advogar, sabendo como ser membro do Ministério Público, sabendo como ser defensor público, sabendo como ser magistrado. Todas essas carreiras passam por uma prova, passam por uma seleção, mas assim que a gente ingressa, é preciso que nós sejamos inseridos, é preciso que a gente seja ensinado a atuar. Então, acho que a advocacia podia pensar também nesse sentido. Inclusive, em Portugal, é dessa forma. Né, os advogados se inscrevem, fazem uma prova, enfim, se inscrevem na Ordem dos Advogados Portugueses e passam por um curso posteriormente. Inclusive, eles são, na verdade, acompanhados ali no primeiro ou no segundo ano por um advogado supervisor. Né? Eu não sei se é o melhor modelo para a gente aqui, mas eles passam por um curso assim que se inscrevem na Ordem dos Advogados Portugueses. Talvez a gente possa começar a pensar nisso, para ser um auxílio, para ser para os jovens advogados, para criação de relacionamentos, de networking, de, enfim, rede de apoio, não sei. Se não me engano, o nome que eles dão são apadrinhados, né? Eu acho que eu lembro de ouvir isso. Eu acho que eles têm um padrinho, acho que por 2 anos depois que eles... Eu não sei se é esse nome. Eu sei que eles são chamados de advogados estagiários, esses recém-advogados, e são supervisionados por um advogado supervisor. Daí eu não sei, talvez seja 2 anos ou um pouco menos, não sei. Mas esses advogados precisam passar por esse curso, assim que se inscrevem na ordem. Se não me falha agora é isso mesmo. Até nós, que agora a gente perdeu o convênio, parece, né? Que a gente podia fazer o pedido para se inscrever na OAP e passava quem fazia isso, esse pedido para conseguir a OAP, também tinha que passar por isso. Fazer esse estágio aí com outro advogado, como se fosse um padrinho, depois conseguir. Na verdade, o que aconteceu com o rompimento do acordo de reciprocidade foi justamente isso. Não se exigia que o advogado brasileiro inscrito na Ordem dos Advogados Portugueses passasse pela prova e pelo processo de supervisão, e agora se exige. Com a quebra do acordo de reciprocidade se exige. Antes era bem tranquilo. O advogado com a OAB aqui se inscrevia, pagava a taxa lá de inscrição na Ordem dos Advogados Portugueses, pagava a anuidade e estava inscrito na Ordem dos Advogados. Só que como a dificuldade, digamos assim, né, entre algumas aspas, existia uma dificuldade maior dos portugueses se tornarem advogados lá do que os brasileiros se tornarem advogados aqui, os portugueses começaram a também falar, então a gente não está em pé de igualdade, não tem reciprocidade, vamos quebrar o acordo. Se me permitem uma intromissão, fazer um adendo aqui, a respeito da própria manifestação da OAB Nacional, que veio às redes sociais frente a essas discussões.
para trazer, pelo menos para defender o jovem advogado, a jovem advocacia. Falaram o seguinte, que o Conselho Federal da Ordem esclarece que até a presente data não há um projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional propondo a restrição à atuação de jovens advogados e advogadas em tribunais superiores, nas cortes superiores. A OAB entende que estabelecer tempo mínimo de exercício da advocacia para o exercício profissional nesses tribunais constitui inaceitável limitação no acesso à justiça e cerceamento ao direito de defesa. A ordem se manterá vigilante contra esse retrocesso. Tenho que agradecer também a dimensão que foi dada a essas questões, logicamente, pelos canais de comunicação mais comuns, mas também ao Migalhas, né, que sempre publica questões relevantes, e em defesa disso, o Síntese Criminal. E dentro, né, da nossa perspectiva aqui, todos nós somos advogados criminalistas, eles têm se manifestado e defendido, de fato, a classe sem medir esforços. Então fica aqui meu agradecimento. Lógico, a gente já falou de todos aí os possíveis fundamentos oficiais ou não, né, para essa ideia, que não é um projeto, né, para essa ideia de limitação da jovem advocacia, mas só retomando o que o José falou antes e citou também, né, um trecho de uma fala ou de um livro do professor Auri Lopes Jr., mas é sempre um sintoma, né, de como as coisas caminham, né, de pensamentos autoritários dentro das ciências criminais, a limitação de direitos fundamentais, sejam esses direitos dos acusados ou dos advogados, né, como instrumento de acesso à justiça. É sempre um sintoma de ideias autoritárias que rondam aí, né, que pairam dentro das ciências criminais. O caminho é sempre limitar direitos e nunca reestruturar o poder judiciário, né, ou, enfim, o sistema recursal, a exemplo do que a gente está falando, a atuação da magistratura, do Ministério Público em primeiro grau, nunca é repensar o sistema como um todo, né? Tornar o negócio mais coeso, mais racional. É sempre limitar direitos fundamentais, que é o que está acontecendo nesse momento também, com essa ideia e que surgiu de limitação da jovem advocacia. Então, se a gente, dentro das ciências criminais, mas mais especificamente dentro do processo penal, não conseguir reorganizar a casa, né, não conseguir trazer mais racionalidade à atuação em primeiro grau, instituir de vez o juízo das garantias, né, pôr ordem na casa, o sintoma disso, dessa desorganização, vai ser sempre a tentativa de limitar direitos fundamentais dos cidadãos e dos advogados, porque é isso que é mais fácil de ser feito do que reorganizar o nosso sistema judiciário, o nosso processo penal e o nosso direito penal. Eu acho que como último comentário seria isso, né? Pegando as lições aí dos nossos queridos processualistas. Augusto, eu acrescento aqui dizendo que espero que isso não passe de ser uma ideia em que a gente, como disse durante a nossa fala, durante a minha fala, que a gente possa melhorar mais a qualidade de ensino. Até uma vez eu fiz um post sobre essa situação, falando que a gente precisa dar mais mecanismos para o jovem advogado, para auxiliar ele, sabe? Oferecer um apoio, um ombro amigo, para ele estar mais preparado, sabe? E não tentar barrar a atuação dele. Eu termino assim e deixo para o Caio concluir. Não, acho que a Mari e o Rad resumiram tudo bem o que eu penso. O Zé também conseguiu de uma forma muito melhor do que eu falaria, né, com muito mais calma. E eu só acrescento que a gente está à disposição, né? Todos nós aqui. Acho que eu posso falar o nome de todos, do Zé, do Augusto, da Mari, do Riad. Tem os nossos perfis, o Augusto vai deixar aí.
E nós somos advogados que, embora não pudesse atuar no STF, no STJ, né, se isso aí der certo, mas a gente sempre ajuda quem precisa, né? A gente já passou por isso, de no início não saber o que fazer, não saber como juntar uma petição, não saber absolutamente nada. E a gente sempre está à disposição para ajudar todo mundo. Costumo dizer que a nossa área, principalmente, né, criminal, unida ela é bem melhor, né? Sozinho a gente não é absolutamente nada. Se a gente não se unir, a tendência de que não dê nada certo. Então eu estou à disposição no Instagram, no e-mail, em qualquer lugar, para ajudar vocês no que for preciso, tá bom? Então esse foi mais um Conversa Criminal Podcast. Quero mais uma vez agradecer a presença desses jovens advogados, José Flávio Ferrari, o Riad, a Mariane Filmari, o Caio Domingues. Obrigado aqui pelas considerações. É um tema, como falamos, muito importante, muito crítico, muito sensível para nós advogados. Então, muito obrigado pelas considerações e também deixo aqui aos convidados o espaço aberto, né, se quiserem fazer alguma divulgação, uma indicação. Augusto, muito obrigado pelo convite. É uma felicidade muito grande poder participar do seu podcast, poder dialogar com gente que realmente entende dessas questões. Obrigado, meus amigos, Riad, Mari, Caio. É sempre um prazer imenso estar na companhia de vocês. Se eu posso deixar uma sugestão, é que conheça de fato a comunidade do Riad, conheça a nossa comunidade, estude, se aperfeiçoe, busque conhecimento, faça a prova de que eles estão errados. Mostre, demonstre que a Jovem Advocacia é mais do que capaz de poder atuar em tribunais superiores. Mostre que eles estão errados. Não se contente com isso. Augusto, eu quero te agradecer pelo convite e, de novo, José, Mari, Caio, muito bom revê-los e estar com vocês. E aqui, quem quiser me acompanhar nas redes, o meu login é bem simples, Criminalista X. E como o José disse, eu tenho uma comunidade, eles também têm uma comunidade. A minha é mais para auxiliar jovens advogados, é tipo uma advocacia colaborativa, muito bacana. Ali você tem praticamente uma família que, quando você mais precisa, está ali para te ajudar. A gente faz encontros semanais e é bem bacana. E, cara, faça o que tem que ser feito, não dependa dos outros, faz o seu, não se espere em ninguém. Use seus mecanismos, o que você tem à sua disposição e deixe o tempo falar. Só o tempo vai dizer o quão incrível você é. Beleza? Valeu, pessoal. Eu gostaria de agradecer novamente ao Augusto pelo convite de participar mais uma vez, na verdade, né, do podcast, na companhia dos meus grandes amigos, José Flávio, Caio, Riad, e dizer que a Jovem Advocacia unida é mais forte, né? Como o Riad e o Zé já disseram. Então, busquem comunidades, as comunidades, né, dos nossos amigos aqui do Criminalista X, do Descriminalize, do Puxando Pena, para participar, para se unir. Busquem conteúdos de qualidade, conteúdos técnicos, né, para aprimorar a sua advocacia. Busque aprimorar o conhecimento, né? Que eu acho que é assim que a advocacia criminal se fortalece, fazendo conexões e mostrando-se tecnicamente preparada para enfrentar o desafio que é atuar nessa área. Então, acho que essas são as minhas recomendações. E já aproveito para fazer o jabá do nosso curso de Lei de Drogas, que vai abrir a segunda turma nesse segundo semestre de 2023. Se inscrevam nele quando as inscrições se iniciarem, porque garanto que é uma ótima oportunidade de se aperfeiçoar no tema. Eu também queria agradecer ao Augusto, todos os meus amigos, queridos, Zé Amário, Riad, mais uma vez aqui também, né? E nunca se esqueçam da responsabilidade que vocês têm, tá? Atuando como advogado criminalista e advogado criminalista. E é isso. Vamos pra cima desses caras aí e mostrar que a gente pode sim mudar o mundo, tá? Tem aquela história de que uma pessoa sozinha não muda o mundo. Muda sim. Se cada um de nós atuarmos, estudarmos e tivermos a nossa responsabilidade,
porra, vai dar certo, entendeu? É isso. Obrigado, gente. Todas essas indicações vão constar na descrição desse episódio. E o que eu aproveito também a deixar a reflexão para você, ouvinte, é que direito não vem de graça. Conquistas não são de graça. Temos que muitas vezes batalhar para conquistar direitos e também lutar pela manutenção desses direitos. Então, como os convidados aqui bem colocaram, procurem redes que apoiem essa jovem advocacia, procurem também associações voltadas à advocacia criminal, procurem também se inteirar na subseção da OAB da sua cidade, que é muito importante fortalecer a advocacia como classe, principalmente a jovem advocacia, e se organizar para que medidas, ideias como essa, de forma alguma, prosperem. Também peço uma gentileza, se você tiver um amigo, um conhecido que possa interessar por esse conteúdo, por favor, compartilhe esse episódio, que assim vamos propagando conhecimento. E também te peço uma gentileza de me seguir no Instagram, no perfil augustorodrigues.criminal. Esse foi mais um Conversa Criminal Podcast. Até a próxima e um grande abraço.